Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Sejam bem-vindos à nossa aula de Física Geral e Experimental 1. E o tema da nossa aula de hoje vai ser a descrição de 2 movimentos importantes da física. Eu gostaria que vocês percebessem, né, que na nossa aula anterior, todos os conteúdos que nós trabalhamos, eles serão a base daquele conteúdo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então, o conceito de posição, velocidade, aceleração e até a análise dos gráficos nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, se surgirem algumas dúvidas, não deixem de perguntar no chat, que todos os nossos conteúdos, eles vão estabelecer uma certa relação com os próximos capítulos, próximas unidades do nosso livro e das nossas aulas também. Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Quais são as metas de aprendizagem da aula de hoje? Que é trazer a definição de movimento uniforme, ou também conhecido como movimento retilíneo uniforme, identificar a equação horária e gráfico dos espaços deste movimento, conhecer o movimento uniformemente variado e a equação da velocidade desse movimento, expor gráficos da velocidade em função do tempo de diferentes movimentos uniformemente variados e apresentar a equação de Torricelli e mostrar suas aplicações. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho o que é esse movimento retilíneo uniforme. Esse movimento uniforme. Quais são as equações que descrevem esse movimento? Como que nós podemos analisar e interpretar os gráficos associados a esse movimento? Conhecer, né, como que ocorre o movimento uniforme variado, o movimento uniformemente retilíneo variado, como que se dá essa equação da velocidade, como que nós podemos compreender esses gráficos em função do tempo de diferentes movimentos e apresentar a equação de Torricelli a partir do estudo desses gráficos. Então, vamos começar. No nosso slide aqui, ele não vai rodar o nosso GIF, mas no material disponibilizado para vocês vai aparecer. Então, nós vamos dar início com o estudo do movimento uniforme, também conhecido como movimento retilíneo uniforme. O que seria esse movimento? Como o nome nos traz, nos remete, retilíneo significa que o nosso movimento ele está acontecendo em linha reta. Além disso, o que nós precisamos observar? Lembra da trajetória? O que era a nossa trajetória? Ela descrevia todas as posições que aquele corpo ocupava ao descrever o movimento. Então, nós voltamos para a trajetória. Lembra que a trajetória é esse conjunto de posições, e aqui a nossa trajetória ela é em linha reta. Esse movimento, então, ele acontece em linha reta e a velocidade é constante. O que isso significa? Significa que em nenhum momento nós temos uma variação. Se o nosso movimento começa em 40 km por hora, ele permanece em 40 km por hora durante todo o percurso, durante toda essa trajetória em linha reta. Então, não vai ter um momento que eu vou pisar no freio, por exemplo. Eu vou diminuindo a minha velocidade gradativamente. Ou em um momento que eu preciso fazer com que o meu carro assuma uma velocidade maior. Não, ele vai sempre manter com a mesma velocidade. O que isso significa? Significa que ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo igual. Então, por exemplo, se nós analisássemos esse GIF, ele saiu de 0 em 0 segundos. Quando ele chegou em 10 centímetros, ele estava a 1 segundo. Quando ele chega no próximo ponto, ele está em 20 centímetros, 2 segundos. Ou seja, apesar da sua posição estar variando, e o tempo também, ele continua descrevendo uma velocidade de 10 centímetros por segundo.
Então, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a minha velocidade, ela não varia. O que significa que, quando eu falo que a velocidade não está variando? Que a minha aceleração nesse movimento é nula. A aceleração é igual a zero. Então, eu não tenho um movimento retardado e nem um movimento acelerado. A velocidade permanece constante. Não ocorrem variações da velocidade. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme ou um movimento uniforme. Bom, nós estudamos semana passada o que era a posição. Então, a posição de um corpo. Nós vimos que a posição de um corpo que percorre uma trajetória conhecida, ela pode ser descrita como espaço. Lembra que nós vimos o que acontecia quando nós tínhamos um objeto que saía de uma posição, e aí depois de um intervalo de tempo ele ocupava outra posição? E essa variação, né, da posição nós chamávamos de espaço. Então, para representar o movimento ao longo do tempo, então, quanto que esse corpo percorreu dado o intervalo de tempo, nós relacionamos isso a uma função que nós chamamos de função da posição. Ela relaciona a posição e ela relaciona também com o tempo. Essa função é chamada de equação horária ou equação dos espaços, porque ela vai determinar a posição que o meu corpo ocupa dentro de um intervalo de tempo. Então, vamos supor que eu tenho um corpo que está saindo de uma posição zero. E dentro de 10 segundos, ele ocupa a posição de 10 metros. Então, a minha equação do horário, ela vai permitir determinar essa posição, né? Ela vai relacionar a posição com o tempo do meu carro, do meu objeto, do meu móvel, certo? E como que nós determinamos a equação do espaço de um movimento uniforme? Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, ela está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo igual. Então, a minha velocidade é o que nós já vimos anteriormente, que é a minha velocidade média escalar, porque a velocidade instantânea, lembrando que é a velocidade naquele dado instante, certo? E a minha velocidade no movimento retilíneo uniforme, nós estamos pensando numa velocidade média. Então, independente do momento que eu olhe para o meu velocímetro, eu continuo tendo a mesma velocidade. Então, ele vai ter uma velocidade constante. Então, nós sabemos que a velocidade ela pode ser dada pelo tanto que eu vario o meu espaço, né? Então, eu saio de uma posição inicial e chego numa posição final, e isso está ocorrendo dentro de um intervalo de tempo. Então, imagine assim, igual na nossa imagem ali, eu tenho um carro de corrida, certo? Então, imagine que eu ligo meu cronômetro ali em 1 segundo, quando ele está a 19 metros, então a minha origem ali vai ser 19 metros, e eu tenho uma trajetória reta, né, que eu vou chamar ali de eixo X. Então, em 19 metros, a 1 segundo, esse carro começa a acelerar. Eu aperto o cronômetro de novo em 4 segundos e observo que ele saiu de 19 e chegou ao 277 metros. Então, se eu quero saber a velocidade, eu vou considerar o espaço final, que é os 277 metros, menos os 19 metros, que é a posição inicial, tudo isso dividido pela variação do tempo. Então, é os 4 segundos menos 1 segundo, que é o momento que eu liguei o meu cronômetro. E isso me dá a minha velocidade. Então, percebam que a nossa equação da velocidade, ela depende tanto do quanto esse corpo percorreu, pelo tempo que ele levou. Então, a velocidade é o tanto que eu ando pelo tempo que eu levo. Mas como ele é um movimento retilíneo uniforme, esse valor da velocidade não vai variar conforme o tempo, ele permanece constante. Então, independente se eu fosse analisar em outro intervalo de tempo, com outro variação de espaço, a minha velocidade ia continuar sendo a mesma, porque em nenhum momento ele acelerou ou em nenhum momento ele precisou frear, precisou pisar no freio. A partir da equação da velocidade, nós conseguimos também determinar a equação do espaço. E como que nós fazemos isso? Nós vamos considerar que
no instante, no tempo inicial igual a zero. Então, diferente da nossa imagem exemplo, vamos supor que eu ligue meu cronômetro a partir dos zero segundos. Então, eu liguei o cronômetro que estava zerado. Então, eu tenho e vou considerar o intervalo ali de tempo. Eu estou considerando, então, que o meu tempo inicial do movimento é zero. Se o meu tempo inicial é zero, a minha variação do tempo depende apenas, nada mais do que o tempo final, o meu instante final. Né? Então, quando eu aperto o cronômetro de novo. Então, vamos supor que nessa mesma imagem, o nosso carrinho não está saindo de zero, ele está saindo não está saindo de um segundo, ele está saindo de zero. Então, ali em T1 eu tenho zero. Então, vai ser 4 menos zero. Então, nesse caso, continuo tendo 4. Por isso que ali, o meu ΔT, ele depende apenas do tempo final, né? Que seria os 4 segundos. E aí, fazendo cruzado, multiplicando o cruzado, nós temos que a velocidade vezes o tempo é igual à variação do espaço. E quem que é a minha variação do espaço? Espaço final menos o inicial. Para fazer um ajuste no sinal e deixar o espaço final sozinho, que é aquele que eu quero descobrir, eu pego o meu menos espaço inicial e jogo para o outro lado da igualdade. Quando eu passo um valor para o outro lado da igualdade, eu tenho uma mudança de sinal. Por isso que nós temos que espaço final é igual a espaço inicial, mais a variação vezes o tempo. Então, a equação dos espaços, ela surge justamente para definir a velocidade e o movimento uniforme. Então, se eu não sei a velocidade, mas sei o tanto que ele se deslocou pelo tempo que ele levou, nesse movimento consigo achar a velocidade. Se eu não sei o espaço final, mas eu sei o tanto que ele está, qual é o espaço que ele sai, a posição que ele sai, a velocidade que esse corpo tem e o tempo, eu consigo achar o espaço final. Além disso, eu consigo também usar essa equação quando nós temos dois carros se cruzando ou quando eu tenho ultrapassagem e eu quero saber exatamente o momento de encontro desses automóveis. Então, nós utilizamos essa equação também em situações como essa. Tem um carro A e um carro B e eles vão se encontrar em um dado momento da trajetória. O que eu vou considerar? Se há encontro da trajetória desses dois corpos, então, o espaço final ocupado pelos dois é o mesmo. Então, eu consigo igualar as equações, porque quando eu falo que meu espaço final ele é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, o que eu estou dizendo? Que espaço final vale a multiplicação da velocidade pelo tempo mais o espaço inicial. Então, se eu quero saber o encontro e ultrapassagem de automóveis, eu estou considerando que em um dado instante eles estão no mesmo espaço, né? Eles estão um ao lado do outro, estão ocupando a mesma posição final. Então, eu posso dizer que o espaço final de A é igual ao espaço final de B. E aí, nisso, só vale a atenção ao que eu estou considerando como a trajetória positiva e aquilo que eu considero como trajetória negativa. Então, se nós estamos considerando que claro, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um espaço final, que é o nosso S. E aqui, o espaço inicial, SO, certo? Então, quando eu falo que eu tenho encontro ou ultrapassagem, eu estou dizendo basicamente assim. O que essa igualdade nos diz? Que o espaço final, esse aqui, vale essa equaçãozinha aqui, que é a soma do espaço inicial mais a velocidade, o Vzinho, vezes o tempo. Eu acho que o meu mouse não está aparecendo para vocês na tela, então eu vou tentar falar as letras para explicar para vocês. Então, se vocês estiverem com um caderno aí, já anotem. Nosso S, ele representa o espaço final. É aquela posição que eu vou ocupar depois que eu saio do meu ponto de origem. Então, é o espaço final, minha posição final. O SO, o S0 aqui, ele é meu espaço inicial, é da onde eu estou saindo. Então, igual ali na nossa imagem, meu SO seria esses 19 metros, porque eu estou saindo, a minha posição de início do movimento é 19. Então, coloquem lá no caderno, no post-it, alguma anotação, que o SO é o espaço inicial. Mas a velocidade, o nosso V é a velocidade.
Geralmente nós utilizamos metros por segundo. E o T é o nosso tempo final, né? Então, é o tempo que eu levei para sair do zero, da minha origem, para chegar, por exemplo, a 277 metros. Então, quando eu falo que esse S, o nosso espaço final, é igual a SO mais VT, o que que eu estou querendo dizer? Que o meu espaço final é igual essa equação aqui do outro lado da igualdade. E isso significa que, pessoal, infelizmente a Pro tá sem o apontador. O que que eu posso tentar fazer, Victor? É colocar no compartilhamento de tela e eu vou explicando pelos meus slides. Será que fica melhor para os alunos? Não está aparecendo para vocês? Vou continuando aqui, Victor. Qualquer coisa você me notifica se gostaria que eu. Tá bom, então eu vou continuar aqui, pessoal, e eu vou tentando ir descrevendo para vocês. À medida que forem surgindo as dúvidas, por favor, mandem no chat, que eu vou tentando sanar elas aqui na explicação. Então, quando eu falo desse encontro, significa que esse S, ele vai ser igual tanto para um automóvel A quanto para um automóvel B. Então, se eu tenho dois corpos que em um dado instante vão se encontrar, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Então, eu tenho um automóvel A, um automóvel B. Em um dado instante, eles vão se encontrar. Seja cada um em uma direção em um dado instante eles se encontram, ou seja, no momento da ultrapassagem. Então, em um dado momento, eles precisam estar lado a lado. Então, isso significa que eles vão estar ocupando o mesmo espaço, tanto o automóvel A quanto o B. Seja quando eles estão em sentidos diferentes, ou quando ambos vai ocorrer a ultrapassagem. Então, antes da ultrapassagem, um dado instante, eles estão lado a lado, certo? Então, quando nós estudamos encontro e ultrapassagem dentro do movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme variado, eu estou considerando que a posição final, esse S maiúsculo, é igual para os dois corpos. E aí, o que que eu consigo fazer? Se eu sei a posição de origem, sei a velocidade que esse corpo está, eu consigo, por exemplo, encontrar o tempo de encontro, e a partir do tempo de encontro, achar a posição de encontro. Se eu não sei a velocidade, mas sei o tempo, eu consigo descobrir a velocidade. Então, a partir dessa igualdade das equações dentro do instante de encontro, sabendo a velocidade do corpo B, eu consigo achar a velocidade do corpo A se eu sei o tempo do encontro. Então, essa equação ela é fundamental no movimento uniforme, porque ela nos permite entender, compreender, então, como que se dá esse encontro e ultrapassagem de automóveis, nos permite entender qual é a velocidade que aquele carro estava, qual a posição que ele vai ocupar, desde que sejamos capazes de saber o valor das outras variáveis. Então, é muito importante, nós vamos usar muito essa equação no estudo do movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, guardem, anotem. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem estar me encaminhando ali no chat que o Victor ele vai enviando para mim também, tá? Então, não deixem de perguntar. Exatamente. Então, quando nós falamos de encontro e ultrapassagem do automóvel, geralmente o tempo é o mesmo. Eles estão saindo de um tempo, quando eu ligo o cronômetro, nem sempre é o mesmo, mas nós saímos de um tempo em que estou marcando o cronômetro e eles vão se encontrar. O instante de encontro é o mesmo, mas nós podemos ter tempos diferentes, velocidades diferentes, tá? Não, nós não vamos ter duas contas, tá? Imagine assim, que o nosso carro A, ele está saindo do espaço zero, da origem, e ele está ali com uma velocidade de 20 metros por segundo, e eu quero saber o instante de encontro. Então, eu vou descrever primeiro o quanto que vale o espaço para aquele corpo, espaço final. Então, nós vamos colocar
O S0 vale zero, então vai ficar 0 mais 20 vezes T, igual. Aí eu vou descrever a equação do corpo B. Então, vocês primeiro montam a equação de cada um dos corpos, tiram os dados. Quanto que vale a velocidade A, quanto vale o espaço, a origem, né, da onde ele está saindo, a posição inicial, e qual outro dado que eu tenho. Às vezes é a velocidade, às vezes é o tempo. Então, eu tiro todos os dados e vou anotar num cantinho. Posteriormente, eu vou olhar para o carro B, vou anotar. Tirei os dados, vou primeiro montar a equação do espaço para o corpo A e depois para o corpo B. E aí, depois que eu tenho a equação do espaço do A e do B, eu sei que o S, que o corpo vai ocupar o espaço final, o nosso S é o mesmo. Então, o SA vai ser igual ao SB. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a equação do corpo A e vou igualar a equação do corpo B. E aí nós vamos conseguindo trabalhar com as variáveis e achar a incógnita, né? O valor da nossa incógnita, aquela letra que eu não sei o valor. Às vezes, geralmente, o exercício pede o quê? Que a gente seja capaz de descobrir a velocidade de um desses corpos. Às vezes do A, às vezes do B. Lembrando que o sinal da minha velocidade, ele vai ser diferente, né? Então, se eu tenho um corpo no sentido da trajetória, no sentido positivo, velocidade positiva. Se eu tenho ele no sentido contrário, velocidade negativa, certo? Então, nós vamos ter, então, uma igualdade de equações. O tirar os dados é separado, mas posteriormente eu vou igualar para achar, por exemplo, a velocidade ou o tempo, ou o espaço inicial de um dos corpos, né? Eu vou ter uma incógnita e vou ter os dados das outras variáveis. Então, por isso é importante, nesse estilo de exercício, vocês tirarem os dados dos dois corpos separados. Então, coloca lá o carro A, o carro B, o carro vermelho, o carro verde. Deixa separado, tira os dados e monta a equação horária deles. Depois que montou a equação horária, daí vocês igualam as duas equações. Então, o SOA mais VA vezes T vai ser igual o SOB mais V vezes T. Então, o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo é igual o espaço final do corpo B mais a velocidade vezes o tempo. E assim a gente consegue resolver um exercício de encontro-ultrapassagem. Se eu tenho ultrapassagem, ambos os corpos estão no mesmo sentido da trajetória, então eu só tenho que estar atento se ele está no sentido positivo ou negativo. Se é ultrapassagem, ambos estão com o mesmo sinal na velocidade. Se é encontro, cada um está numa direção, aí a minha velocidade ela assume sinal diferente para cada um dos corpos, tá? Fiquem atentos com essa informação. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou igualar essas equações, o que nós temos aqui? Que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, correto? E eu estou dizendo que o Szão aqui, o nosso S sozinho, é igual ao nosso S inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? No entanto, quando eu tenho um encontro ou ultrapassagem de automóveis, eu tenho que ambos estão ocupando o mesmo espaço. Então, o nosso S maiúsculo é o mesmo para os dois. Então, o que nós fazemos? Eu vou pegar o espaço inicial, é a função de A. Então, o nosso SO para espaço inicial de A, mais a velocidade de A vezes o tempo vai ser igual o espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, eu vou pegar uma equação, a equação de A, e vou ficar igual à equação de B. O que vai sair dessa equação? O nosso S maiúsculo, porque eu estou dizendo, né, quando a gente fala que S é igual a SO mais VT, significa que o meu S maiúsculo aqui, ele vai ser igual a esse valor aqui. Se esse valor for 20, então o meu S final é igual a 20. Se esse valor for 30, meu S final é igual a 30. Então, eu estou dizendo, né, quando a gente coloca esse sinal de igualdade, isso confunde muito na física, tá, gente? É normal. Estou dizendo que ambos são iguais. Então, o meu S maiúsculo aqui, ele é igual a esse valor aqui. Então, meu SO mais VT.
Só que como eu estou num encontro, no momento que ambos os carros estão lado a lado, a gente considera que a posição final, esse S maiúsculo, é o mesmo. Por isso que a gente pode pegar os dados de A e igualar aos dados de B. Então, eu vou pegar o espaço inicial de A, mais a velocidade de A vezes o tempo, e igualar, fazer igual. Nós temos um exercício sobre isso, tá, gente? Eu tenho um exercício exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu posso gravar uma aula de resolução, uma aula extra, resolvendo exercício de encontro e ultrapassagem, caso vocês achem necessário. Vocês ou mandam uma mensagem para o professor Victor, que daí eu gravo uma aula resolvendo alguns exercícios de encontro e ultrapassagem, tá? Mas é igualar, tá? Então, é pegar esse SO mais VT de A com os dados do carro A e fazer igual ao SO mais VT com os dados do corpo B. Conseguiram entender até aqui? Ficou alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu explique? Mandem mensagem no chat que o Victor vai me mandando e eu vou respondendo vocês, tá? Alguma dúvida aqui? Tá tudo tranquilo? Eu vou dando continuidade, qualquer coisa eu volto aqui no slide, tá bom? Então, essa equação dos espaços ela é fundamental, nós vamos usar muito na resolução de exercícios, seja nos nossos exercícios aqui da nossa apostila, ou em outros que vocês podem fazer para estar estudando, se aprofundando. Até nos nossos slides eu deixei um exercício que usa essa relação de igualdade aqui para vocês fazerem como um desafio. Aí na aula que vem vocês me contam no chat se vocês conseguiram. Eu coloquei o gabarito, a resolução de como faz, mas vocês podem mandar lá no chat. Depois, na próxima aula, se vocês conseguiram fazer, contem para o Victor. E qualquer coisa eu gravo uma aula extra também, com resolução de exercícios de encontro e ultrapassagem. Bom, além disso, nós também temos os gráficos do espaço-movimento uniforme. E aqui é muito importante, por quê? Diferente da aula passada, o que nós tínhamos? Gráfico da velocidade, então era a velocidade em função do tempo. Então, aqui no nosso eixo Y, nós tínhamos, eu vou na imagem 3, tá, pessoal? A imagem lá de baixo, quando a velocidade é maior que zero. Então, no lugar do eixo X, aqui é Y, nós temos um S, mas na aula passada nós tínhamos o quê? Velocidade. E a área descrita pelo gráfico nos dava o espaço, né? A variação do espaço. Agora, nós não temos esse gráfico, nós temos um gráfico do espaço, a posição que esse corpo ocupa em função do tempo, tá? E aí, o que nós conseguimos observar? Primeira coisa, como nos gráficos do espaço-movimento uniforme, a nossa equação, lembrem da equação que nós estudamos agora há pouco, ela é uma equação de primeiro grau, né? Não temos nenhum fator elevado ao quadrado, nós temos uma função de primeiro grau. O que isso significa? Que o nosso gráfico, nós temos uma reta. E essa reta, ou ela é ascendente ou descendente. E isso vai nos dizer quando a velocidade é maior que zero ou menor que zero, ou seja, quando o meu automóvel está se deslocando no sentido da nossa trajetória ou se ele está no sentido contrário. Então, imagine que a nossa trajetória é o eixo X, igual lá na imagem anterior. Deixa eu voltar aqui na imagem. Imaginem que aqui, ó, a nosso sentido da trajetória, ele vai sair aqui do zero, que é a nossa esquerda para a direita. Então, tudo aquilo que for da direita para a esquerda, assume como velocidade o sinal negativo. E tudo que é da esquerda para a direita, assume sinal positivo. Então, daqui para cá, eu vou ter o nosso sinal positivo, o sentido contrário, o sinal negativo. E isso vai aparecer no nosso gráfico como uma reta ascendente ou descendente, certo? E aqui, o que nós podemos observar no terceiro gráfico, quando a velocidade é maior que zero? Primeira coisa, que a minha velocidade, ó, descrita por a inclinação da nossa reta, ela se mantém linear, significa que eu não tenho um aumento gradativo da velocidade, ela é constante. Então, ela descreve intervalos de tempos iguais, ela descreve
dentro de intervalos iguais, distâncias iguais. Então, ali a gente está percebendo, primeira coisa, uma reta ascendente, certo? Então, significa que a minha velocidade é positiva. Eu não tenho variação, a minha inclinação é linear. Então, eu não tenho mudança na minha velocidade. Então, ela vai descrever distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Então, é isso que nós conseguimos observar. E a nossa reta, ela vai determinar a nossa velocidade. Já na imagem de cima, em que a minha velocidade é menor que zero, perceba, ela está numa descendente, né? Ela não está ascendente, né? Ela está descendente, ela está diminuindo. Significa que a minha velocidade está no sentido contrário da minha trajetória. Então, ela sai de um espaço inicial e vai diminuindo. Mesma coisa, a reta, ela descreve a nossa velocidade. E aqui, ó, no nosso gráfico maior, o que nós temos? O que nós podemos observar? Que nós conseguimos, pela reta, determinar o quê? A nossa velocidade, né? Então, aqui no eixo X, eu tenho a variação do tempo, e no eixo Y, a variação do espaço. E isso me permite determinar o valor da nossa velocidade, certo? Então, isso que nós conseguimos analisar pelo nosso gráfico. Lembrando que sempre que vocês forem analisar um movimento a partir do gráfico, vocês precisam estar atentos. Se eu preciso determinar a velocidade pelo gráfico, eu preciso verificar lá no nosso eixo quanto que está variando o nosso espaço e quanto está variando o nosso tempo. Se eu quero saber se eu tenho um movimento no sentido da trajetória, ao contrário da trajetória, eu preciso saber se o movimento é ascendente, então quando a minha reta está ali, ó, no sentido positivo, vai aumentando, ou quando ela é descendente, que ela vai diminuindo. Isso vai me dizer qual é o sentido da trajetória desse meu corpo, tá? Então, cuidem muito com isso, isso é um olhar importante quando nós pensamos ali no gráfico. Cuidado para não confundir o gráfico da velocidade que nós vimos na aula anterior, que era a velocidade em função do tempo, e a área descrevia a variação da posição, porque agora o nosso gráfico é espaço em função do tempo, né? Tem essa mudança ali. Então, fiquem atentos só com esse detalhe na hora que vocês vão resolver um exercício, ou quando vocês vão fazer um gráfico lá, quando vocês fazem aula prática. Então, se é ascendente, sim, está no sentido da trajetória. Se é descendente, aí nós vamos ter que estar no sentido oposto da trajetória. E quem define o sentido da trajetória é a partir da nossa análise. O exercício vai estar trazendo essa informação para nós. E isso é importante para mim saber qual o sinal que a minha velocidade vai estar assumindo. Bom, até aqui no gráfico, esses são os detalhes que eu quero que vocês consigam observar. Principal é entender se eu tenho uma reta ascendente ou descendente. Aqui vocês já conseguem, pelo menos, identificar ali se eu tenho um automóvel, um objeto que está se deslocando no sentido a favor da trajetória ou sentido contrário à trajetória. São as nossas informações mais importantes. E isso vai sempre estar ajudando vocês a analisar um gráfico, né? Apesar de parecer assim ser muito difícil quando nós falamos de análise de gráficos, ele sempre vai estar muito atrelado à equação que nós temos, se ela é de primeiro grau, segundo grau, se é um logaritmo ou não. Então, essas coisas que nós precisamos estar atentos. E a nossa reta aqui, se ela está sendo ascendente ou descendente, para a gente saber se a velocidade é maior que zero ou menor que zero, no sentido da trajetória ou ao contrário, a nossa trajetória. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos estudar também o movimento uniformemente variado, ou também conhecido como movimento retilíneo uniformemente variado. Percebam que aqui a gente tem um movimento variado. O que isso significa? Significa que quando o meu corpo se move, né, ele está se movendo em linha
reta, porque é um movimento retilíneo. Então, meu corpo está se deslocando em linha reta. Só que agora a minha velocidade não é mais constante. Aqui a aceleração é constante. Então, o que isso significa? Que a minha velocidade, ela vai variar uniformemente ao longo do tempo e o valor da minha aceleração não muda. Um exemplo disso, eu preciso chegar a um dado local, que eu estou ali 40 quilômetros. Eu vou acelerando o meu carro de forma constante, de modo que a minha velocidade vai aumentando linearmente. Ou eu tenho um objeto em queda livre, igual no nosso GIF ali. Joguei um bonequinho, uma pessoa está pulando de paraquedas. Ele está sobre a aceleração da gravidade. Ela vai mudar ao longo do tempo? Se nós estamos numa região próxima à Terra, né? Então, nós temos que a minha aceleração, e ali está errado porque falta o quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? E vai se manter sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Imagine que eu arremessei uma bolinha para cima e ela vai começar a cair. Ela vai cair com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha velocidade, ela vai aumentar linearmente. Por quê? Porque a minha aceleração não muda, né? Então, a minha velocidade, ela vai aumentando linearmente, né? A minha aceleração, ela é uma constante, é um valor que permanece igual, ele não está variando, certo? E aí, em intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é sempre a mesma. Eu estou variando a minha velocidade, né? Igualmente dentro do meu intervalo de tempo. E um exemplo do movimento retilíneo uniformemente variado é o exemplo da queda livre dos corpos, que nós já vamos ver mais adiante. Então, o que eu preciso que vocês percebam? Qual é a diferença do movimento uniformemente variado para o movimento uniforme? Movimento uniforme, velocidade constante. Vou percorrer distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Minha velocidade não muda. Comecei em 20, continuo a 20 metros por segundo durante toda a minha trajetória em linha reta. Movimento uniformemente variado significa que a minha velocidade ela vai mudando de forma linear, ela aumenta a mesma proporção. Por quê? Porque a minha aceleração é constante. Então, movimento uniformemente variado, o que eu preciso lembrar? A aceleração é constante, ela não vai mudar ao longo da minha trajetória. Então, podem anotar isso se vocês tiverem uma folha, um post-it, um bloquinho de nota, qualquer coisa, mas anotem qual a diferença. Movimento uniforme, velocidade constante. Movimento uniformemente variado, aceleração constante. E isso é muito importante, porque se nós pararmos para pensar que eu posso ter um movimento que é acelerado ou um movimento que é retardado, como que eu vou saber isso? Se eu preciso aumentar a minha velocidade e ela não vai diminuir, estou aumentando gradativamente, então nós temos um movimento acelerado. Agora imagine que eu estou dirigindo e em um dado momento eu encontro um obstáculo, preciso parar para não bater meu carro. O que a gente faz? Pisa no freio. O que vai acontecer? A minha velocidade vai diminuindo gradativamente até meu corpo parar. Então aí eu tenho um movimento retardado. Eu pisei no freio, fiz com que a minha velocidade fosse diminuindo linearmente até parar. Então, essa é o movimento uniformemente variado, é isso que eu preciso lembrar. Aceleração constante, velocidade vai aumentar linearmente, significa que eu não vou ter velocidades aumentando de forma desigual, ela vai aumentar linearmente, não são variações distintas, porque a minha aceleração vai ser a mesma. Então, se eu tenho a queda livre dos corpos, por exemplo, eu vou ter que a minha aceleração vai ser sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não vai mudar, é a mesma. Então, a minha velocidade com o passar do tempo, então, se a gente analisasse o tempo de 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, é sempre 0 vezes 9,8. 1 vezes 9,8, 2 vezes 9,8. Se eu tenho que a minha velocidade está saindo da origem, então meu corpo está parado. Ele vai começar a se movimentar. Minha velocidade inicial é 0.
ela vai aumentando gradativamente. Então, se eu tenho a equação da velocidade, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A gente já vai ver essa equação. Então, o que que eu tenho ali? Velocidade final, quero saber. Velocidade inicial é zero. Então, a minha velocidade final está dependendo de quem? Aceleração vezes o tempo. Aceleração, valor único, igual, 9,8. À medida que meu tempo vai aumentando, o que que vai acontecer com a minha velocidade? Vai aumentando proporcionalmente, porque a velocidade se mantém igual. A minha aceleração, quer dizer, se mantém igual. É diferente, por exemplo, quando eu tenho uma variação da aceleração. 9,8, de repente tenho 10, de repente tenho 20. Então, não é dessa forma. A gente está falando que a velocidade está aumentando linearmente. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se vocês mandaram. Toda vez que eu tenho um gráfico de primeiro grau, eu não tenho nenhum fator. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que surgiu uma dúvida. Toda vez que nós temos um gráfico de primeiro grau, eu não tenho nenhum fator elevado ao quadrado, certo? Então, é reto, linha reta. Então, por exemplo, aqui, ó, nossa equação. S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Não tenho nenhum fator elevado ao quadrado, certo? Então, aqui eu tenho uma linha reta, gráfico de primeiro grau. É uma equação de primeiro grau. Quando passa uma equação de segundo grau? Quando eu tenho fatores elevados ao quadrado. Aí eu não tenho que ela vai descrever uma reta, ela vai descrever uma parábola, né? Então, essa é a atenção que nós vamos ter. Nós temos uma equação do movimento retilíneo uniforme que nós temos um fator elevado ao quadrado, que é o tempo. Aí, nesse caso, nós vamos ter uma equação de segundo grau, que daí nós temos a minha linha não vai ser mais reta, ela vai ser uma parábola daí. Alguma outra dúvida aqui, pessoal, em relação ao gráfico? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Sim, a nossa aceleração é constante, mas eu ainda posso ter um aumento da velocidade, tá, pessoal? Então, uma pergunta muito importante que surgiu é: mesmo a aceleração sendo constante, pode ter aumento da velocidade? Sim. Mas percebam que a velocidade vai aumentar linearmente, porque eu não tenho uma mudança da aceleração. Deixa eu passar o slide que vocês vão ver a equação. Então, aqui, ó. No movimento retilíneo uniforme, nós conseguimos determinar a aceleração. Lembra na aula passada que nós vimos que a aceleração é o tanto que a minha velocidade varia dentro de um intervalo de tempo. Aqui a velocidade vai continuar variando, mas ela vai variar de forma igual. Então, ela vai aumentar na mesma proporção. Por exemplo, olha aqui, velocidade final, o nosso V é igual ao VO, que é a nossa velocidade inicial, mais o A, que é a aceleração, vezes o T, que é o nosso tempo. Imaginem assim, queda livre, o corpo está despencando, certo? Eu sei que ele vai, imagine assim, quero analisar qual é a velocidade final de um corpo que eu arremessei, parou, e ele vai começar a cair. Então, a minha velocidade inicial, ele está parado aqui e vai cair. Está parado. Então, minha velocidade inicial é zero, ele está parado e vai começar a se movimentar. Então, eu saio de uma velocidade inicial zero para começar a se movimentar e quero saber com qual velocidade ele vai chegar no solo. Saiu de um estado de repouso, ele estava paradinho e começou a cair. Meu VO aqui é zero, certo? Mas a aceleração constante, vamos supor, como é queda livre, é 9,8, tá no sentido que atua a nossa gravidade, 9,8, vezes o tempo. O tempo está aumentando, 0, 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Eu quero calcular, vamos pensar que levou ali, no instante de 1 segundo, qual a velocidade final que ele tem? Então, vou fazer 9,8 vezes 1. A velocidade final, 9,8. Aí, vamos supor que aumentou para 2. Aí, eu vou multiplicar 2 vezes 9,8. Percebam que ele aumentou na mesma proporção. Instante 3, 9,8 vezes 3. Posso ter a variação da velocidade, mas ela vai aumentar proporcionalmente. Por quê? Porque nesse caso, ela só está dependendo da variação desse tempo, né? Porque a aceleração se mantém a mesma, ela não vai alterar com o tempo. Ela vai ser a mesma no decorrer do tempo. Nada muda com a minha aceleração. Então, eu vou ter um aumento da velocidade que vai ser na mesma proporção. Vai crescendo na mesma proporção.
porque ele começou a depender ali do tempo, sem velocidade inicial, pronto. Aí ele vai começar a depender do tempo e da velocidade inicial. Mas a aceleração, aquilo que faz com que o meu corpo aumente a velocidade, é constante, ele não muda. Então, nada vai acontecer aqui, tá, pessoal? Bom, alguma outra dúvida em relação ao que é esse movimento retilíneo uniforme? Algo que vocês queiram perguntar? Não hesitem em perguntar, podem perguntar que a Pro vai respondendo para vocês, tá? Importante é que esse conteúdo, que é a base de vocês, fiquem claro, que não reste dúvida para vocês, tá bom? Vão perguntando, se for preciso eu volto os slides sem menor problema, tá bom? Bom, um exemplo do movimento retilíneo uniforme é a queda livre, né? É um movimento que nós estudamos muito. Deixa eu ver outra pergunta que surgiu aqui. Não necessariamente. Depende da equação. Então, uma dúvida que surgiu é assim: o MRU e o MRUV é de segundo grau? Depende da equação. Se ela é elevada ao quadrado, aí ela é de segundo grau. Aqui nós não temos, ó. Dessa equação da velocidade, a princípio, ainda não temos. Nós vamos ver uma equação no final dessa aula que ela é com fator ao quadrado. Aí é segundo grau, tá? E isso, 9,8 metros por segundo, pessoal, é a nossa gravidade. Então, olha o nosso bonequinho aqui. É um GIF, no slide de vocês, ele vai aparecer. Percebam que ele está caindo, 0, 1, em 0, ele está lá na posição 0, está em repouso. Aí, em 1 segundo, velocidade, aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ali ia mostrar a velocidade aumentando gradativamente para vocês. Mas como nós estamos com o PDF, como o nosso GIF não roda no streaming, depois abra um material disponibilizado para vocês, porque ele vai mostrar os GIFs e eu acho que ele ajuda muito a vocês entenderem. Então, percebam aqui, ó, eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, velocidade, a minha aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, lá nós temos assim, ó, velocidade é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. A nossa última equação aqui. Quero saber a velocidade final quando o meu instante é de 1 segundo. Sei que ele partiu do repouso, 0. O que eu vou por aqui? A aceleração da gravidade. Lembrando que como ele está em queda livre, no sentido da aceleração da gravidade positivo. Então, 9,8 vezes 1. Velocidade final, 9,8. Certo? Ah, mas Pro, agora eu quero saber no instante de 2 segundos. Então, eu vou fazer 9,8 vezes 2. A minha velocidade final foi de exatamente 19,6 metros por segundo. O quanto variou? 9,8. Ah, agora eu vou fazer vezes 3. Aí vou analisar de novo. Então, aqui a aceleração que eu considerei por ser queda livre é a aceleração da gravidade. Mas no movimento que está em linha reta, a queda livre também é linha reta. Mas se nós formos pensar sem ser em queda livre, o exercício te deu 2. Aí a aceleração daquele carro é 2 metros por segundo ao quadrado. E vai ser 2 metros por segundo ao quadrado no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4 e assim por diante. Isso, aceleração da gravidade, Glaucia, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí nós precisamos analisar o seguinte fator, queda livre. Vou explicar aqui para vocês. A queda livre ela é um movimento uniformemente variado, porque nós temos uma aceleração constante, que nesse caso o corpo está se movendo sobre a ação da gravidade, e essa aceleração numa região próxima à Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, dirigida para baixo, certo? As equações que nós utilizamos no movimento retilíneo uniformemente variado também podem ser utilizadas na queda livre. A única coisa que eu tenho que estar atento é que a aceleração é a aceleração da gravidade. E o sinal, se eu tenho jogando de baixo para cima, eu estou contra a ação da gravidade, então é negativo. De cima para baixo, positivo, tá? Mas a aceleração da gravidade, ela não depende da massa desse corpo e também não vai depender ali do formato que ele tem. Por isso que quando o Galileu Galilei estudou esse movimento, que ele jogou lá os dois objetos,
Ele estava considerando que eles cairiam no mesmo instante se nós não considerarmos a resistência do ar. Se eu considero a resistência do ar, formato, mas começa a importar, tá? Então, eu vou mandar um vídeo, até comentei com o Victor. No final da aula, eu vou mandar os slides com os exercícios resolvidos e um vídeo para vocês observarem o que acontece na queda livre quando nós não temos a resistência do ar, tá? O que vai acontecer com os corpos, aí vocês me contam na próxima aula. Isso, imagine assim. Pego uma bola e chuto ela para o alto. O que acontece com a minha bola? Com o passar do tempo, pessoal, há uma pergunta que surgiu. Deixa eu ler a pergunta, né? Senão vai ficar confuso. A pergunta do nosso colega aqui do Mundo de Theo é: e se eu jogar para o alto, ela fica negativa? Sim, a minha aceleração da gravidade vai ser negativa. O que acontece? Se a gente chuta uma bola para cima, ou estou jogando vôlei, vou lá e dou um arremesso, o que acontece? A minha bola não vai diminuindo a velocidade, ela vai subindo e a velocidade não vai diminuindo com o passar do tempo, até que ela para e volta a cair. Então, ela está se movendo no sentido contrário à da minha aceleração da gravidade. Então, a velocidade vai diminuindo, 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 até que ela para e começa a cair novamente. Para isso, eu vou estudar um movimento como esse, como que eu faço? Separo dois casos. Vai subir, 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 parou. Velocidade final, parou. Segundo caso, vai começar a cair. Velocidade final, eu preciso saber. Velocidade inicial, nesse caso, quando começa a cair, é zero. Então, quando eu jogo um objeto para cima, a aceleração da gravidade é contrária. Então, ela vai fazer o que com esse objeto? Ela vai fazer com que a velocidade dele vá diminuindo. Por isso, quando eu jogo alguma coisa para o alto, o que vai acontecer? Vai diminuindo, diminuindo a velocidade até que ele para. Vamos ver. Exatamente, quando a gente considera que não tem a resistência do ar, igual aqui na imagem, se eu jogasse uma maçã, uma pena, ambos chegariam ao solo no mesmo intervalo de tempo. Eu vou mandar um vídeo para vocês que é muito legal, que é quando nós tiramos, deixamos no vácuo e soltamos o mesmo objeto. Eles caem, tocam o chão ao mesmo instante. Então, isso depende muito da resistência do ar. Quando a gente pensa no caso do Galileu, a gente está falando da resistência do ar. Então, a resistência do ar, ela depende do formato do objeto, ela depende também da massa do objeto. Então, isso são fatores que vão influenciar na queda desse corpo. Não vai cair com a mesma velocidade, porque tem a resistência do ar no sentido contrário do movimento, até a aceleração aqui, ó. Aceleração da gravidade, resistência do ar. Então, o que vai acontecer? Eles não vão cair igualmente. Então, se eu jogar uma pena e uma maçã, formatos diferentes. Então, eles não caem ao mesmo tempo, certo? Pessoal, em relação... Mais uma pergunta aqui. Não, são cálculos diferentes. Pessoal, aqui, ó, o colega perguntou sobre o cálculo da força aplicada na bola, se a gente poderia fazer com esse mesmo cálculo. Não é o mesmo cálculo, porque daí a gente está falando das leis, né? Então, nós vamos trabalhar tanto com as leis de Newton quanto com outras equações, inclusive na nossa próxima aula. Aqui nós estamos falando de grandeza escalar, que é uma grandeza que somente o valor numérico e a unidade de medida são suficientes para descrever esse movimento. Quando nós começarmos a falar das forças, né, que é na próxima aula, nós estamos falando de grandezas vetoriais. Então, além do valor numérico e da nossa unidade de medida, nós também vamos precisar associar ali a... Acho que meus slides... Ah, voltou. Nós vamos associar também ao sentido e direção. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar a força. E aí nós vamos estudar também essas equações, mas daí nós também estaremos pensando em direção e sentido, e aí nós vamos fazer análise de vetores. Então, quando nós falamos de forças, nós fazemos análise de grandezas vetoriais, nós articulamos com soma de vetores, equações que associam vetores. Aí tem sinal, tem direção, tem sentido, e aí a fórmula de cálculo é um pouquinho diferente, porque daí nós estamos considerando uma análise vetorial. E aqui a gente ainda está pensando numa grandeza escalar, que é só associada a um valor numérico
e a uma unidade de medida. Ainda a gente não está pensando no sentido, na direção, mas na próxima aula a gente vai começar a ver as grandezas vetoriais associadas aos tipos de força. Então, é muito importante que vocês também assistam a nossa próxima aula ao vivo, porque é uma aula que, inclusive, sugiro vocês pegarem caderno na próxima aula, um caderninho quadriculado, porque eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo vetorial. Então, como que nós analisamos um vetor e como calculamos esses vetores pensando na força resultante, tá? Então, por enquanto, a gente não vai pensar em força e também não vamos pensar em análise vetorial. Por enquanto, nós vamos pensar em grandezas escalares, que um número e a unidade de medida são suficientes para nós descrevermos o movimento, que é o que nós estamos fazendo nesse movimento. Mas em breve nós vamos usar força para analisar, que é na nossa próxima aula. Não, pessoal, vamos pensar assim. É que a gravidade, uma pergunta que surgiu foi a seguinte: sem a gravidade, então dois objetos de pesos e tamanhos diferentes cairiam ao mesmo tempo? Nós estamos aqui falando da gravidade, ela não depender do formato. Então, na queda livre, mesmo no vácuo, ele só está tendo ali, quando está no vácuo, o que está atuando? A aceleração da gravidade. Então, só isso que está atuando nesse corpo, que é os 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nada mais está atuando. Então, se eu jogasse aqui o meu marca-texto e o meu objetivo, que tem formatos totalmente diferentes, no vácuo, se eu liberasse eles, cairiam ao mesmo tempo. Mas aí nós estamos falando também da resistência do ar, que vai influenciar no nosso movimento, tá? Então, não é que não haja a aceleração da gravidade. Nós estamos considerando a resistência do ar. E no vácuo, nós não temos isso, tá? Então, essa é a diferença de quando nós analisamos o movimento de queda livre. Eu continuo tendo ali a aceleração da gravidade, mas a resistência do ar, que é aquela força de arrasto, né, ela não vai estar atuando sobre esse corpo. Então, é quando nós temos um corpo que está caindo, ele se move através do ar. Então, eu tenho ali uma força, uma resistência, uma força de arrasto, que vai fazer uma força contrária ao movimento, né? E tanto isso quando nós estamos subindo, né? Tem uma resistência do ar que vai atuar para baixo. Se eu estou descendo, uma que atua para cima. Então, essa força de arrasto que a gente vai ver na próxima aula, essa força de arrasto, né? Ela faz com que, e ela vai depender desse formato da massa, porque a força depende da massa, né? Ela vai fazer com que a pena e a maçã caiam em instantes diferentes. Agora, no vácuo, eu tiro essa resistência do ar, então eu tiro essa força de arrasto, né, do nosso movimento. Aí só atua a gravidade. Então, se eu só estou atuando a gravidade, então só está atuando 9,8 metros por segundo ao quadrado, por isso que eles caem no mesmo instante. Agora, a resistência do ar, que é essa força de arrasto, ela está atuando no sentido contrário do meu movimento. E ela depende desse formato do nosso corpo, da massa desse corpo. Por isso que eles caem daí com velocidades diferentes em instantes diferentes, tá? Era a pergunta da Delenda. Não sei se pronunciei errado. Aí vocês me contam, do Delenda. Aí vocês me contam se eu conseguir responder aí a dúvida de vocês. Então, não é que a força da gravidade, ela não dependa do tamanho, né? É que a resistência do ar depende disso. E daí, no vácuo, só temos ali a relação com a resistência. No vácuo, não tem resistência do ar. Outra dúvida que surgiu aqui é do Josi, que ele pergunta se eu posso explicar como cada cálculo se aplica. Então, por exemplo, a gente viu até agora 3 equações importantes. Primeira equação, a do espaço. A equação do espaço eu sempre utilizo quando eu quero saber espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Então, quando eu vou usar essa equação? Quando eu quero descobrir tempo ou quando eu sei o tempo? Porque ela depende diretamente do valor de tempo. Posso utilizar quando, por exemplo, eu quero saber o encontro e ultrapassagem de automóveis. E a velocidade eu vou utilizar todas as vezes que eu quero saber o quanto que vale a minha velocidade, e eu sei a posição inicial e final, sei o valor de tempo.
ou sei o valor da velocidade, quero achar a distância. Então, aqui percebam que eu sempre estou articulando velocidade, espaço e tempo. E isso se dá quando a gente quer descobrir, quando nós queremos trabalhar com um corpo e eu quero saber algo que está relacionado à posição e o tempo. Aqui, essa outra equação, no movimento retilíneo uniformemente variado, lembra, movimento uniforme, vou usar velocidade e espaço. Não utilizo, nesse caso, no movimento retilíneo uniforme, que é esse aqui, ó, aceleração. Por quê? Porque nesse caso, a minha velocidade é constante. Isso significa que a minha aceleração vale zero. Então, sempre que eu falo de movimento uniforme, eu não uso equações que tenham aceleração. Sempre vou estar utilizando equações que eu tenho espaço, velocidade e tempo, porque não existe aceleração nesse movimento, certo? Agora, na nossa equação aqui da movimento retilíneo uniforme, eu vou usar sempre que eu preciso atrelar o meu movimento à aceleração. Então, se eu tenho um movimento que é acelerado, que a minha velocidade vai aumentando com o tempo, ou um movimento que é retardado, que minha velocidade vai diminuindo com o tempo, então vou usar as equações da aceleração. Dica que eu sempre dou aos meus estudantes. Pessoal, por favor, nunca deixem em exercício de física tirar dados, porque os dados, eles vão dizer para vocês o que vocês vão utilizar de equação, né? Então, tirem os dados. Lembrem, se fala que é constante, aceleração constante, MRUV, ou MUV, MUV. Então, eu vou usar equações que contem com aceleração. Significa que a minha aceleração não vai mudar. Se o exercício fala assim, determine a aceleração no instante x, no instante y, a aceleração é a mesma, porque ela é constante. Então, tirar os dados, grifar essas informações são importantes para vocês entenderem como se resolve o exercício, tá? Então, tirem os dados e lembrem. Se eu falo de movimento uniforme, velocidade constante, então não use equações que tenham aceleração, tá? Podem até anotar no caderno, importante essa informação. Excelente pergunta sobre quando eu uso cada uma das equações. Inclusive, as perguntas de vocês são muito boas, porque elas ajudam a tirar dúvidas de outros colegas também, que às vezes têm vergonha de mandar mensagem. São importantes, tá? Não fiquem com dúvidas, podem perguntar. Então, toda vez que é um movimento uniforme, velocidade constante, não utilize equações que contemplem aceleração. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou MOVE, que é um movimento que eu tenho uma aceleração constante. Então, geralmente, nós vamos utilizar equações que contemplem a aceleração, tá? Então, lembrem de tirar os dados nos exercícios, tirem todas as informações, sempre falo para os meus alunos. Peguem lá a letra, lembrem o que essa letra significa. O meu A, o que ele significa, o V, o VO, o T. Por quê? E qual unidade de medida? Porque o valor numérico sempre tem uma unidade de medida. E a unidade de medida vai me dizer que grandeza eu tenho, lembra? A grandeza pode ser comprimento. Quem é a unidade de medida? Metros. Grandeza, aceleração. Quem é a unidade de medida? Metros por segundo ao quadrado. Grandeza, velocidade. Qual é a unidade? Metros por segundo. Então, toda vez que eu tenho um número que está lá, metros por segundo ao quadrado, esse número representa aceleração. Toda vez que eu tenho um número com segundos, isso representa o meu T, o meu tempo. Como que eu vou saber, prof, se é inicial ou final? Toda vez que o exercício falar o movimento inicia com tal tempo, o movimento iniciou, ou o movimento partiu do repouso. Se partiu do repouso, ele estava parado. Então, tempo zero, a não ser que ele dê um tempo, mas tempo geralmente zero, velocidade zero, espaço inicial zero também. Partiu de tal instante, com um espaço X. Então, vocês vão conseguir saber. Nós temos resolução de exercício e eu quero chegar neles, então eu vou terminar aqui para vocês. Então, estejam atentos a essa retirada de informações para que vocês consigam fazer as contas. Lembrem, grandeza vai estar representado por uma letra e a unidade de medida. Sempre tirem os dados pensando na unidade de medida e a grandeza que vocês vão possuir, tá?
Queda livre nós já vimos, e aí nós temos os gráficos da velocidade e movimento uniformemente variado. Então, aqui no gráfico do movimento uniformemente variado, perceba uma diferença, é o gráfico da velocidade. Então, o que nós temos? Que a minha área descreve o espaço e a minha reta, a inclinação dessa reta, descreve a minha aceleração. Ponto. Se eu tenho que é crescente a minha reta, então nós temos o quê? Que a minha aceleração, meu movimento é acelerado. Então, a minha velocidade está aumentando gradativamente, de forma linear. Se eu tenho um movimento que ele está aqui, ó, decrescente, descendente, então o que está acontecendo? O meu movimento é retardado, a minha velocidade está diminuindo até um ponto que ela para, né? Então, olha lá, na figura A, o que está acontecendo? A minha velocidade sai de 5 e chega a 30. E leva em torno de 5 segundos para que isso aconteça. Na figura B, nós temos que eu saio de 20 e vou chegar a 0, né, no instante 4. Então, a minha velocidade está saindo de 20 metros por segundo, e depois de 4 segundos ela zerou. Então, primeira situação, na figura A, o que eu tenho? Acelerado. Imagine que eu pisei no acelerador, vai aumentando gradativamente a minha velocidade, mesma proporção. Ah, mas na segunda situação, então acelerado. Na segunda situação, pisei no freio. Minha velocidade vai diminuindo até que eu pare de forma que eu não bata, por exemplo, num objeto, num obstáculo. Então, eu vou parando. Ou eu estou dirigindo e quero estacionar. O que eu faço? Eu paro o meu carro, né? Quando eu vou desligar ele, eu paro o carro. Então, eu vou diminuindo a minha velocidade até que meu carro pare. Aí, no gráfico, eu tenho um movimento retardado, porque a minha reta, ela é decrescente. Ela vai diminuindo até que a minha velocidade zere. Movimento uniforme. Meu gráfico é do espaço em função do tempo e a minha reta, a inclinação da reta me dá a velocidade. Movimento uniformemente variado. A minha reta da aceleração e meu gráfico é da velocidade em função do tempo. Só atento a esses detalhes, pessoal. E aí, a partir da equação do gráfico, eu consigo determinar variação do espaço no gráfico da velocidade pelo tempo. Aqui nós temos um trapézio. Então, o que é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura. Substituindo os valores, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ou mandar pelo menos como que faz essa dedução. Substituindo os valores, nós conseguimos determinar a equação do deslocamento. Percebam que agora eu tenho fator ao quadrado. Eu não tinha aqui, tá? Aqui é a equação de primeiro grau, ó, a nossa equação. Aqui, esse S mais SO mais VOT mais meio OT quadrado é uma equação de segundo grau. E aqui eu tenho uma parábola, tá? Então, aqui eu tenho um fator ao quadrado. Aí eu passo também a equação de segundo grau. Deixa eu ver as perguntas que surgiram aqui. É um movimento retardado. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, pergunta importante. Se ele é um movimento retardado, ele chega no negativo? Não chega no negativo. Ele vai zerar. Então, eu vou ter uma aceleração que vai fazer... Eu vou pisar no freio até que o meu corpo pare, até que eu chegue a zero, tá? Então, no movimento retardado, eu vou pisar no freio até parar o meu automóvel, até ele chegar a zero. Vou jogar a minha bola para cima até que ela pare e comece a cair novamente, tá? Então, ele para no instante zero. Minha velocidade, ela chega a zero, tá bom? Consegui sanar a dúvida? Qualquer coisa, vocês vão mandando para mim, tá bom? Pro Victor, o Victor vai me enviando, mandei no chat. Bom, aí nós chegamos na equação da posição. Então, nós utilizamos essa equação sempre que nós estamos associando a velocidade inicial, a minha aceleração e ao tempo, tá? Corrigindo, ao tempo, não temperatura, ao tempo. Aí, a partir dela, nós também conseguimos deduzir, a partir daquele gráfico, nós também conseguimos deduzir a equação de Torricelli. Tem no nosso livro, mas se vocês quiserem, eu faço
um material com a dedução dessas equações e mando para vocês, tá bom? E aí, a partir disso, o que que mudou? Que no lugar do t que nós tínhamos aqui, ó, nós vamos colocar isso aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Só fiz uma correção. Nós tínhamos o quê? Que a aceleração é a variação do espaço pelo tempo. Se eu tenho aqui no meu gráfico que o movimento começa no instante t igual a zero, meu tempo inicial é zero. Então, meu tempo, só o que importa de variação é o tempo final. E aí, multiplicando o cruzado, isolando o t, nós conseguimos, a partir da equação da aceleração, chegar a essa equação aqui que está no gráfico. E aí, substituindo, nós chegamos na equação de Torricelli. Quando eu uso Torricelli, Pro? Todas as vezes que vocês querem descobrir velocidade ou espaço e vocês não sabem o tempo. Então, Torricelli é uma equação que permite determinar a velocidade de um corpo no movimento retilíneo uniformemente variado, sem utilizar o tempo. Para vou usar Torricelli no movimento uniforme? Não vamos, pessoal. Por quê? Porque tem aceleração e a minha velocidade é constante, tá bom? E aí nós utilizamos muito Torricelli em situações que eu tenho a aceleração do meu corpo ou a frenagem, quando eu piso no freio para o meu corpo parar. Até aqui alguma dúvida? Posso dar um exercício exemplo para a gente analisar um gráfico? A equação da posição eu vou usar todas as vezes que eu tenho tempo. Essa aqui, ó. Eu uso ela todas as vezes que eu tenho tempo e quero saber a posição final ou inicial de um corpo, ou quero descobrir a velocidade. Mas eu tenho que ter o tempo, tá? Ou eu quero descobrir o tempo. Ou eu tenho tempo ou quero descobrir o tempo. É quando eu uso a equação da posição. E Torricelli eu vou utilizar todas as vezes que eu não tenho tempo e quero saber velocidade ou posição, tá? Posso usar Torricelli na queda livre dos corpos? Pode utilizar a queda livre dos corpos. A equação da posição, a única diferença é que daí nós estamos usando a aceleração da gravidade e nós temos que analisar o sinal, se é no sentido contrário ou no sentido a favor da gravidade. E posso usar Torricelli também na queda livre dos corpos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, quando nós falamos nesse gráfico, nós estamos analisando essa área aqui, ó, pintada de verde. Toda essa área descrita aqui é a nossa variação do espaço, tá? Então, nós vamos pensar na área do gráfico em relação à minha reta e ao tempo. Então, o exercício, ele vai te dar o intervalo considerado para você saber qual área do gráfico você vai estar analisando para descobrir, por exemplo, a variação do espaço. Então, por exemplo, aqui nós usamos essa área pintada de verde, do instante 0 a t. E aí, a área desse gráfico aqui, ele descreve um trapézio para nós, tá? Aí, nesse caso, eu escolhi o intervalo de 0 a t, em que a minha velocidade sai de velocidade 0 até uma velocidade v, tá bom? Então, aqui nessa área pintada de verde, é a minha área do espaço. Mas ela vai variar de acordo com o intervalo considerado, tanto de tempo quanto o intervalo da variação da velocidade. Então, como que eu vou analisar o gráfico? Eu preciso analisar em relação à variação do tempo e variação da velocidade, tá, pessoal? E a área, ela vai descrever um trapézio, pode descrever um triângulo, um retângulo. Então, cuidem nesse sentido para vocês saberem o que descreve. E aí, em relação a essa figura que vocês calculam a área. Aqui eu tenho um trapézio. Na semana passada, eu deixei para vocês um exercício que nossa área era um triângulo, que nós tínhamos o corpo A e um corpo B, e eu queria saber qual tinha percorrido o maior espaço. Lá eu tinha um triângulo. Então, o triângulo, ele é a base vezes a altura. E aí, nós precisamos identificar o tipo de figura que eu tenho para saber qual área eu vou estar utilizando. Sempre lembrando que isso vai depender da área, né, da variação da velocidade e do tempo. Aí vou saber se é um trapézio, um triângulo, e aí a área que eu vou determinar vai depender dessa variação. Aqui a gente está considerando de 0 a V, de 0 a T e de 0 a V. E aí por isso que ficou esse espaço pintado em verde, tá bom? Espero ter conseguido responder a sua pergunta sobre toda essa área do meu gráfico, tá? Bom,
Vou dar continuidade aqui então, pessoal. Torricelli não uso no movimento uniforme, tá? Movimento uniforme eu uso a equação do espaço. Equação da posição, Torricelli e a aceleração eu uso somente no movimento retilíneo uniforme, porque daí eu tenho a questão da aceleração. Torricelli, quando eu não sei o tempo, da posição, quando eu sei o tempo. Sei o tempo, eu quero descobrir o tempo, tá? Bom, é isso até aqui que a gente precisa lembrar. Anotem essas equações, podem colocar para que vocês utilizam. Acho importante para vocês relembrarem o que é. Então, percebam que ao longo dessa aula nós utilizamos os conceitos de aceleração, de tempo, posição, leitura e interpretação de gráficos igual na aula anterior, tá? Então, todas as aulas são base para a gente entender todo o conteúdo da apostila. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês que eu acho que vai dar tempo de fazer hoje, mas nos slides tem descrito certinho. Mas esse aqui, como ele é um gráfico, eu não coloquei no slide, eu vou comentando com vocês aqui. Se surgir dúvida, vocês podem ir me perguntando. Ele diz assim: a figura 2,17, que é essa aqui da nossa imagem, mostra a aceleração em função do tempo. Então, nós temos um gráfico da aceleração em função do tempo de um chihuahua que persegue um pastor alemão ao longo de um eixo. Se nós estamos estudando movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado, esse eixo é em linha reta. Em qual dos períodos do tempo indicados o chihuahua se move com velocidade constante? Então, observe, nesse caso, nós temos um gráfico da aceleração em função do tempo, em que eu quero a velocidade constante. Se a velocidade constante, nós estamos falando do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, nós temos a aceleração? Não. No movimento retilíneo uniforme, a minha aceleração é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a velocidade é constante. Então, no movimento retilíneo uniforme, eu não tenho variação da velocidade. Então, como eu vou saber, nesse gráfico, identificar um momento em que o meu chihuahua possui uma velocidade constante? No momento em que a minha aceleração é nula. Se a minha aceleração está no eixo Y, então eu não posso ter uma alteração da minha reta no eixo Y. Ele precisa tocar a origem, né? Então, nesse caso, nós podemos dizer que nós vamos ter ali aceleração igual a zero e velocidade constante no ponto D e no ponto E, certo? Então, veja que ali nós temos um tracejadinho no nosso gráfico, tá, pessoal? Então, ali no ponto A, eu tenho ali um movimento de aceleração positiva, a aceleração está movimento, aumentando. No ponto B, eu tenho a aceleração se mantém constante, mas ele está acelerado. Mesmo que constante, ali eu teria um movimento retilíneo uniforme, a aceleração permanece a mesma, constante. Já ali no ponto C até D, o que nós temos? Que a minha aceleração está diminuindo. Então, ela é decrescente, né? Já no ponto D, aqui, ó, constante, né? Constante não, é zero. Por quê? Porque ela toca somente o eixo T, só o eixo Y, X. No eixo Y que nós temos a aceleração, eu não tenho nada. Não tem alteração, né? A minha reta não está inclinada, pelo contrário, ela está na origem, então é zero. No ponto E, eu ainda tenho a minha aceleração nula, então ela não está variando, ela se mantém ali, ó, zero, porque ela está encostando ali no nosso eixo de origem. Já no ponto F, ela começa a decrescer, ela assume valores negativos. Então, se fosse, por exemplo, um movimento de queda livre, seria quando nós temos no sentido contrário ali do movimento da aceleração. Já no ponto G, novamente constante, né? Nós teremos movimento retilíneo uniforme, porque a aceleração é constante e a velocidade varia linearmente. E já no ponto G e H, ó, aumentou novamente. Então, nós temos um movimento em que a aceleração é crescente, um movimento acelerado, né? Daí, nesse caso, também não tem uma aceleração nula, né? O movimento acelerado, está aumentando a minha aceleração. Também não é um movimento retilíneo uniformemente variado. Você tem um movimento em que eu estou aumentando a minha aceleração.
Então, se eu quero saber quando a minha velocidade é constante, é o momento que minha aceleração é nula. Então, o único momento que temos aceleração nula é no ponto D e no ponto E, certo? Deixa eu ver se surgiram mais algumas dúvidas. Porque aqui no exercício ele fala em cada um dos períodos indicados. Então, ele indicou quando eu inicio o movimento em que a aceleração é nula e quando eu termino. Ele inicia no ponto D e termina no ponto E. Por isso que nós consideramos o ponto D e E, tá, pessoal? Como ele não tá, como nós temos ali que esse, deixa eu dar um zoom. Ó, vejam assim, saio da origem até o ponto A acelerado. Ali, primeira reta, nosso ponto A, primeiro pontilhadinho, ponto A. Meu ponto B é o segundo pontilhadinho, continua acelerado. Aí, no nosso ponto C, eu tenho aceleração constante, certo? No ponto D, é quando eu inicio esse movimento em que ele está ali, ó, paradinho, zero. No ponto E, novamente ali, ó, que é o nosso quinto tracejadinho, ele continua reto, né, na origem. Então, ali de D, que é o nosso quarto tracejadinho, até o quinto tracejadinho, nós temos uma velocidade constante e aceleração nula, porque ela está na origem. De A para B, acelerado. De B para C, constante. Então, nós estamos analisando o trecho em partes, né? Então, eu considerei tanto de D até o E. Então, é o D e o E, tá, pessoal? Então, toda vez que eu tenho uma aceleração crescente maior que zero, a velocidade aumenta. Toda vez que a minha aceleração é menor que zero, a minha velocidade diminui. Então, é retardado, acelerado e movimento retilíneo uniforme, variado toda vez que é constante. Movimento uniforme toda vez que a velocidade é constante e aceleração nula. Então, tanto no meu ponto D quanto no meu ponto E, aí nós continuamos ali com a nossa aceleração nula. Consegui sanar a dúvida sobre o porquê que nós estamos considerando ponto D e não só E? Porque o movimento em que a aceleração é nula começa em D e termina em E, certo? Deixa eu ver qual outra dúvida. Ó, o nosso F é o nosso sexto pontilhadinho. Acho que a imagem talvez não esteja muito clara no vídeo. Então, ó, H é o último pontilhado. O G é nosso penúltimo. O F é um movimento constante, ó. É o antepenúltimo. Então, do F até o G, aceleração constante. E do nosso D até o nosso E, a nossa aceleração é nula. Vou falar por partes, talvez fique um pouquinho mais claro. Do nosso primeiro pontilhado, que é o A, até o segundo pontilhado, que é o B, nós temos ali que a nossa aceleração é crescente, aumenta. Então, significa que aumentou a velocidade. Do ponto B até o nosso C, que é o quarto ponto, do segundo ao terceiro ponto, nós temos ali que a nossa aceleração é constante, né? Ela não está variando. Movimento retilíneo uniformemente variado. Do C até o D, nós temos uma aceleração decrescente, movimento retardado, né? Significa que a nossa aceleração está diminuindo. Está fazendo com que o meu corpo vá parando, está diminuindo a velocidade. Aí do D, que é o nosso quinto ponto, até o sexto ponto, nosso sexto pontilhadinho, nós temos ali que a aceleração é nula. Do ponto E até o ponto F, nós temos uma aceleração retardada, está diminuindo a velocidade, está diminuindo a minha aceleração. Ali do F até o G, o que, que nós temos? Uma aceleração constante, né? Ela não se alterou, então tem um movimento retilíneo uniforme. E do G até o H, nós temos que a minha aceleração voltou a aumentar, então eu tenho um movimento acelerado, minha aceleração está variando e variando no sentido positivo, no sentido de aumentar, está acelerado. E isso no G também está constante, então do F até o G tem um movimento constante, certíssimo. Conseguiram entender como a gente faz a análise do gráfico? Ela é nula.
Isso, ela é nula porque ela está na mesma linha do t. O que isso significa? Significa que no ponto de B até C, pessoal, a dúvida era se ela é nula porque ela está na linha do t. Exatamente. Por quê? Toda vez que eu tenho uma variação em relação ao meu eixo vertical, que é onde está a nossa aceleração, significa que a minha aceleração ou aumentou de valor ou diminuiu. Então, se a minha reta está crescente, significa que aumentou o valor de aceleração. Se ela decresce, mas ela está variando ali na vertical, então ela está ou aumentando ou diminuindo. Então, se ela está variando no sentido de aumentar ou diminuir, uma reta crescente ou decrescente, que tem valores que eu vou assumir na vertical, então significa que minha aceleração ou aumenta ou diminui. Quando eu estou no eixo T, significa que em relação à minha vertical, à minha aceleração, o meu valor ali vai ser zero, porque eu não estou variando em relação ao nosso eixo vertical, tá? Por isso que no ponto E, a nossa aceleração é nula, porque ela toca T. Eu estou variando o tempo, mas não estou variando a aceleração, porque na minha vertical não estou assumindo nenhum valor, certo? Toda vez que ali eu tenho no eixo T e ela só desloca no eixo T, significa que a minha aceleração ou valor em relação à vertical é zero, pessoal. Consegui aqui responder Anderson. Espero ter conseguido sanar a sua dúvida. Ah, tá, perfeito. Uma dúvida do Leandro. A pergunta é quando ele se move com velocidade constante, não fala de ser nula. Pessoal, no movimento uniforme, a velocidade é constante. Mas por que a velocidade é constante? Porque a nossa aceleração é nula, né? Porque, ó, veja, quando nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, o que acontece? Eu piso no acelerador e faço com que a minha velocidade aumente conforme o tempo. Ou eu piso no freio e faço com que a minha velocidade diminua. Para que eu tenha uma velocidade constante, eu não piso no acelerador. Eu tenho aceleração nula, né? Não vou em nenhum momento fazer com que a velocidade varie. Para a velocidade variar, ela precisa da aceleração. Então, todas as vezes que a minha aceleração é nula, a velocidade é constante, tá? Isso é do nosso movimento uniforme. Movimento uniforme é um movimento retilíneo uniforme. Então, para que eu tenha velocidade constante, a condição é que a minha aceleração seja nula. Porque a minha aceleração, quando ela é maior que zero, ela faz com que o meu corpo aumente a velocidade. Toda vez que a aceleração é menor que zero, ela faz com que o meu corpo vá perdendo a velocidade. Acho que dá tempo da gente tirar mais uma dúvida. Exatamente, a velocidade é constante, pessoal. Segundo a pergunta do João, vai ser a velocidade é constante no ponto E. Exatamente, a minha velocidade vai ser constante no ponto E e no ponto D, né? Porque, ó, veja que o movimento inicia em D, com aceleração constante. Aceleração constante, não. Deixa eu ver o que ele me perguntou. A aceleração constante é quando eu tenho uma aceleração, eu vou ter valor na vertical, mas ele vai se manter o mesmo ali. Então, no E, eu tenho uma velocidade, aceleração nula, porque eu não tenho um valor variando na vertical. A aceleração constante é quando eu mantenho uma reta. Eu ainda tenho um valor na vertical, mas ele se mantém em linha reta. Então, ele não pode estar na linha T, ele tem que estar acima da T em linha reta. Então, seria, por exemplo, do B até o C ou do F até o G. Aí eu tenho uma aceleração constante. E a aceleração nula é quando eu não tenho nenhum valor atribuído nessa reta no eixo vertical. Aí é nulo. Aí nossa aceleração é zero. Pessoal, então é isso. Eu espero ter conseguido sanar todas as dúvidas de vocês. Nós vamos encerrar as dúvidas porque nós demos o nosso tempo de aula. Eu agradeço a participação de todos vocês. Qualquer dúvida podem encaminhar para o mediador e, se caso necessário, eu gravo uma aula extra para vocês, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu queria pedir é que vocês participem do nosso próximo encontro, que nós vamos estudar um pouquinho sobre força e vetores. E esse conteúdo é fundamental para vocês resolverem as atividades. E é um conteúdo que vocês também vão estar utilizando nas próximas físicas.
Então, quando eu for estudar eletricidade, vou usar vetores? Vou usar vetores também. Então, pessoal, eu peço que vocês participem, tirem dúvidas mesmo. Fico muito feliz quando vocês perguntam, é sinal que vocês estão presentes na aula, que alguma coisa ali não ficou tão clara, é uma oportunidade para esclarecer para vocês, então podem perguntar. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Qualquer dúvida, sempre mandem no chat e na próxima aula eu encontro vocês às 19 horas, em que nós vamos estudar a terceira unidade do livro em relação ao nosso capítulo 3, tá? Então, conteúdo de força e vetores. Por favor, participem. Nos slides tem a resolução de cada exercício e nós também vamos encaminhar um link sobre a queda livre dos corpos. Muito obrigada pela participação de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.